Ele vivia trancado em sua própria fortaleza de vidro, frio e inalcançável para todos. Ela, virgem e invisível, limpava os corredores da empresa como quem não existia. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Gabriel Velarde observava a cidade de São Paulo através das janelas blindadas de sua cobertura no Itaim Bibi. E por um momento, sentiu que o mundo inteiro cabia na palma de sua mão. Aos 42 anos, havia construído um império financeiro, que fazia ministros ligarem para ele antes de anunciar mudanças na economia, e presidentes de multinacionais esperarem dias por uma audiência de 15 minutos. Seu nome não estava nas capas das revistas, porque ele preferia assim. O poder real sempre operava nas sombras, longe dos holofotes que cegavam os tolos. Naquela quinta-feira de março, depois de fechar um negócio que movimentaria bilhões entre Brasil e Singapura, Gabriel deveria estar celebrando. Mas não conseguia. Havia algo estranho no ar, uma sensação que não conseguia nomear, como se o vazio de sua vida tivesse finalmente encontrado uma forma de se manifestar fisicamente. Ele dispensou a secretária, cancelou o jantar com investidores japoneses e ficou sozinho em seu escritório, cercado por telas que exibiam números verdes e vermelhos numa dança infinita de lucro e perda. Foi então que o telefone tocou. A voz do médico do outro lado da linha era profissional, mas carregava aquele tom que só se usa para entregar más notícias. Sua mãe, Helena Velarde, havia sofrido um AVC fulminante em sua casa em Campos do Jordão. Não havia nada que pudesse ser feito. Ela se fora antes mesmo que Gabriel pudesse processar a informação. Helena era a única pessoa no mundo que conhecia Gabriel antes que ele se transformasse numa máquina de fazer dinheiro. Ela sabia sobre o menino sensível que chorava escondido quando via animais feridos, que escrevia poesias aos 12 anos e sonhava em ser escritor. Ela conhecia o adolescente que havia passado 2 anos num orfanato após a morte do pai, anos dos quais Gabriel nunca falava, mas que ela sabia terem deixado cicatrizes profundas em sua alma. Helena era sua única conexão com a humanidade que ele havia enterrado sob camadas de ambição e frieza calculada. O funeral aconteceu numa manhã cinzenta de outono. Gabriel permaneceu imóvel durante toda a cerimônia, usando os óculos escuros mesmo dentro da igreja, observando rostos que ele não via há anos e que agora vinham prestar condolências vazias. Empresários, políticos, socialites, todos ali não por Helena, mas por ele, tentando ganhar pontos numa transação que nem a morte da mãe dele conseguia interromper. Quando o último convidado foi embora, Gabriel ficou sozinho no cemitério, olhando para a lápide de mármore italiano que havia mandado fazer com uma urgência desesperada. Naquela noite, voltou para o escritório. Não conseguia ir para casa, para a cobertura onde Helena havia passado os últimos domingos da vida, brincando com os netos que ele nunca lhe deu, falando sobre netas que ele nunca traria ao mundo. O prédio comercial estava vazio. Apenas algumas luzes de segurança cortavam a escuridão dos corredores. Gabriel subiu até o 40º andar, abriu uma garrafa de uísque escocês de 1964, que guardava para ocasiões especiais, e pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se desmoronar. Sentou-se no chão frio de mármore de seu escritório, tirou do boleto uma foto amarelada que Helena lhe havia dado anos antes. Ele, aos 5 anos, sorrindo nos braços dela numa praia de Ubatuba, antes que a vida se tornasse uma sucessão de perdas e traições. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes, e Gabriel chorou como não chorava desde criança. Chorou pela mãe morta, pelo pai que perdera cedo demais, pelo menino que havia se perdido em algum lugar do caminho entre a inocência e o poder. Foi assim que Helena o encontrou. Ela havia chegado para o turno da madrugada, como sempre fazia há 2 anos. Helena Santos, 23 anos, era praticamente invisível para os executivos que frequentavam aquele prédio durante o dia. Chegava às 11 da noite e saía antes das 6 da manhã, limpando escritórios, esvaziando lixeiras, passando pano em mesas onde se decidiam os destinos de milhares de pessoas. Era um fantasma eficiente e silencioso, exatamente como havia aprendido a ser no orfanato Sagrado Coração de Jesus,
em Ribeirão Preto, onde havia crescido depois que a mãe morreu no parto e nenhum parente apareceu para reclamá-la. Helena parou na porta do escritório de Gabriel, chocada. Havia limpado aquela sala dezenas de vezes, sempre respeitando a placa que dizia proibida a entrada após as 18 horas, mas nunca o havia visto ali fora do horário comercial. E nunca o havia visto assim, vulnerável, humano, quebrado. Durante 2 anos, Gabriel Velarde havia sido para ela apenas uma lenda, o nome sussurrado com reverência e medo pelos outros funcionários, o fantasma poderoso que comandava tudo daquela torre de vidro e aço. Agora, vendo-o desfeito no chão, segurando uma fotografia contra o peito como se fosse um talismã, Helena sentiu algo se mover dentro dela. Não era piedade. Ela conhecia piedade bem demais. Havia recebido doses tóxicas dela durante toda a infância. Era algo diferente, mais profundo. Era reconhecimento. Ela também sabia o que era chorar sozinha na escuridão. Também sabia o que era carregar o peso de perdas que nunca pareciam cicatrizar completamente. Deveria ter ido embora. Deveria ter fechado a porta silenciosamente e limpado os outros escritórios, deixando aquele homem poderoso com sua dor privada. Mas Helena ficou, observando-o por alguns minutos que pareceram horas, sentindo uma conexão estranha com aquela figura solitária que até então havia sido apenas uma sombra distante em sua vida de servidão invisível. Helena recuou devagar, mas não conseguiu se afastar completamente. Algo naquele homem destroçado a prendia ali, como se uma força invisível a impedisse de seguir com sua rotina mecânica de limpeza. Gabriel não a havia percebido ainda, perdido que estava em sua dor particular. E ela aproveitou esses momentos para realmente observá-lo pela primeira vez, sem os ternos impecáveis, sem a postura rígida que intimidava até os executivos mais experientes, sem a máscara de frieza que usava durante o dia. Gabriel parecia quase frágil. Os cabelos escuros, sempre perfeitamente alinhados, estavam desarrumados. As mãos que assinavam contratos milionários tremiam ligeiramente enquanto seguravam a fotografia. Quando finalmente Gabriel levantou os olhos e a viu parada na porta, Helena sentiu o coração disparar. Esperava raiva, esperava que ele a expulsasse com a brutalidade pela qual era conhecido nos corredores da empresa. Mas o que viu nos olhos dele foi algo completamente diferente. Uma vulnerabilidade tão crua que a fez corar. Por alguns segundos intermináveis, eles apenas se olharam. 2 desconhecidos unidos pela coincidência de uma dor compartilhada no meio da madrugada. Desculpe, Sr. Velarde, Helena murmurou, sua voz soando mais rouca que o normal. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Posso voltar mais tarde para... Não, Gabriel interrompeu. E sua voz também saiu diferente, despida da autoridade costumeira. Pode ficar. Eu preciso sair daqui mesmo. Mas ele não se moveu. Continuou sentado no chão, olhando para ela como se estivesse tentando decifrar um enigma. Helena se sentiu exposta sob aquele olhar intenso, como se ele pudesse ler todos os segredos que ela guardava, todas as noites em que havia sonhado com situações exatamente como aquela, sozinha com um homem poderoso, sendo vista, sendo notada, sendo desejada. Corou ainda mais ao perceber a direção de seus pensamentos e abaixou os olhos. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles, embora nenhum dos dois soubesse bem o que. Gabriel começou a ficar mais tempo no escritório, sempre encontrando desculpas para trabalhar até tarde. Helena, por sua vez, passou a prestar mais atenção nos detalhes da sala dele. Notou que ele bebia o café sempre sem açúcar, então começou a deixar pequenos sachês ao lado da xícara, como um convite silencioso para que ele experimentasse um pouco de doçura. Percebeu que ele lia livros de filosofia nos intervalos entre as reuniões. Então começou a deixar pequenos papéis entre as páginas, com versículos bíblicos ou frases inspiradoras que havia decorado durante os anos no orfanato. Gabriel, homem que raramente prestava atenção em detalhes que não envolvessem números e lucros, começou a notar essas pequenas mudanças. O açúcar que aparecia misteriosamente ao lado de seu café. As mensagens discretas, escondidas em seus livros. A maneira como sua mesa ficava ligeiramente mais organizada, como se alguém tivesse prestado atenção especial ao que era importante para ele. E, gradualmente,
Sem que pudesse evitar, começou a esperar por esses pequenos sinais da presença de Helena. Uma noite, 3 semanas após o funeral de sua mãe, Gabriel decidiu ficar mais tempo no escritório propositadamente, esperando encontrá-la. Quando Helena chegou para o turno da madrugada e o viu ali, desta vez sentado em sua poltrona de couro italiano, ela sentiu uma mistura de nervosismo e excitação que a fez tremer ligeiramente. Ele estava lendo um dos livros onde ela havia deixado uma de suas mensagens. E quando levantou os olhos para ela, Helena viu algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo despida por aqueles olhos escuros. Helena. Ele disse seu nome pela primeira vez, e ela se surpreendeu ao perceber que ele sabia como ela se chamava. Obrigado pelas mensagens. Ela não sabia o que responder. Durante anos havia sido treinada pelas freiras a manter os olhos baixos, a falar apenas quando perguntada, a ser invisível e submissa. Mas algo em Gabriel despertava uma parte dela que havia mantido cuidadosamente enterrada. Uma parte que queria ser vista, que queria ser notada, que queria ser desejada por aquele homem perigoso e poderoso. Posso fazer uma pergunta? Gabriel continuou, levantando-se da poltrona e caminhando lentamente na direção dela. Helena assentiu, não confiando na própria voz. Por que você faz isso? Por que se importa com um estranho? A pergunta a pegou desprevenida. Helena abriu a boca para dar uma resposta automática, algo sobre caridade cristã e compaixão pelo próximo, mas as palavras que saíram foram completamente diferentes, mais honestas do que ela esperava. Porque eu reconheço a dor nos seus olhos, ela sussurrou, finalmente encontrando coragem para olhar diretamente para ele. É a mesma dor que eu vejo no espelho todos os dias. Gabriel parou a poucos passos dela, tão perto que Helena podia sentir o cheiro de seu perfume masculino misturado com o aroma do uísque que ele havia bebido. A tensão entre eles era quase palpável, carregada de uma eletricidade que nenhum dos dois sabia como interpretar. Helena sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você não me conhece, Gabriel murmurou, mas sua voz não soava como um aviso, soava como um convite. Não sabe do que eu sou capaz. E o senhor não me conhece, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Não sabe do que eu sonho. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois ousava reconhecer completamente. As palavras de Helena ecoaram no escritório silencioso como uma confissão perigosa. Gabriel a estudou com uma intensidade que a fez sentir-se completamente exposta, como se ele pudesse enxergar através das camadas de submissão que ela havia construído ao longo dos anos para proteger a mulher ardente que se escondia por baixo. Havia algo nos olhos dela, uma centelha de desafio que contrastava completamente com a postura tímida e os gestos contidos. Gabriel sentiu uma fome que não experimentava há anos. Não a fome superficial que sentia pelas mulheres sofisticadas que desfilavam por sua vida, mas algo mais primitivo, mais real. Do que você sonha, Helena? Ele perguntou, dando mais um passo na direção dela, reduzindo ainda mais a distância entre eles. A voz saiu mais rouca do que ele pretendia, carregada de uma curiosidade que beirava a obsessão. Helena sentiu as pernas tremerem. Durante 15 anos, desde que havia descoberto as sensações que seu próprio corpo podia produzir, ela havia alimentado fantasias secretas que jamais ousara confessar para ninguém. Nos momentos de solidão em seu pequeno quarto na pensão onde morava, ela imaginava situações exatamente como aquela. Homens poderosos, perigosos, que a viam não como a órfã invisível que limpava escritórios, mas como uma mulher desejável e fascinante. Imaginava-se sendo dominada por olhares intensos, por vozes autoritárias, por mãos que sabiam exatamente o que queriam. Mas agora, diante do homem real que poderia transformar suas fantasias em realidade, Helena se sentiu simultaneamente aterrorizada e excitada. Abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar penetrante de Gabriel, e murmurou uma resposta evasiva. Sonho com uma vida diferente, com alguém que me veja de verdade. Eu estou te vendo, Gabriel respondeu. E havia algo na maneira como ele disse isso que fez Helena arrepiar da cabeça aos pés. Te vejo há semanas,
e o que vejo me intriga mais do que deveria. Ele se afastou então, como se tivesse percebido que estava indo longe demais, perigosamente perto de uma linha que não deveria ser cruzada. Gabriel retornou à sua mesa, mas não conseguiu se concentrar nos documentos que havia deixado espalhados. A presença de Helena preencheu o escritório de uma maneira que ele não conseguia ignorar. Observou-a discretamente enquanto ela realizava suas tarefas, notando a graciosidade com que se movia, a delicadeza com que tratava seus pertences, como se cada livro, cada objeto em sua mesa fosse algo sagrado. Helena, por sua vez, sentia-se hiperconsciente de cada movimento. Sabia que ele a observava, e essa consciência despertava sensações que ela não sabia como controlar. Quando se inclinou para limpar a estante atrás da mesa dele, percebeu que Gabriel havia parado de fingir que lia e a observava abertamente. Corou intensamente, mas não se afastou. Algo dentro dela, uma parte que havia mantido cuidadosamente reprimida, gostava de ser observada por ele daquela maneira. Nos dias seguintes, estabeleceu-se entre eles uma dança perigosa e silenciosa. Gabriel começou a trabalhar mais tarde com frequência, sempre arranjando desculpas para estar no escritório quando Helena chegava. Ela, por sua vez, começou a demorar mais tempo para limpar sua sala, inventando tarefas desnecessárias para prolongar os momentos em que ficavam sozinhos juntos. As conversas eram breves, carregadas de subentendidos, mas a tensão sexual entre eles crescia a cada encontro. Uma noite, Gabriel não conseguiu mais se controlar. Havia bebido mais que o normal, atormentado por sonhos eróticos que tinham Helena como protagonista, sonhos dos quais acordava suado e perturbado. Quando ela chegou, ele a esperava em pé, próximo à janela, observando as luzes da cidade. Helena, ele chamou sem se virar. Preciso saber uma coisa. O que, senhor Velarde? Pare de me chamar de senhor, ele disse, finalmente se virando para ela. Quando estamos sozinhos, sou apenas Gabriel. O nome soou diferente na boca dele, mais íntimo, mais perigoso. Helena assentiu sem confiar na própria voz. Você já esteve com um homem? Gabriel perguntou diretamente, sem rodeios. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Helena sentiu o rosto pegar fogo, mas havia algo no olhar dele que a impedia de mentir. Não, ela sussurrou, e a admissão pareceu ecoar no escritório como uma promessa ou uma provocação. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando os reabriu, havia uma determinação sombria em seu olhar que fez Helena tremer. Isso é perigoso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Você é perigosa. Por quê? Helena perguntou, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Porque me faz querer coisas que não deveria querer, Gabriel admitiu, caminhando lentamente na direção dela. Porque me faz sentir coisas que passei anos tentando enterrar. Parou bem à sua frente, tão perto que Helena podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ele levantou a mão devagar, como se fosse tocar seu rosto, mas parou a poucos centímetros de sua pele. Se eu te tocar, ele disse em voz baixa, não vai haver volta. Helena olhou nos olhos dele e viu a mesma fome que sentia ardendo dentro de si mesma. Inclinou ligeiramente o rosto na direção da mão dele, um movimento pequeno, mas que carregava toda a força de uma decisão irreversível. Talvez eu não queira que haja volta, ela sussurrou. Foi tudo o que Gabriel precisou ouvir. O toque foi elétrico. Gabriel deslizou os dedos pela face de Helena com uma delicadeza que contrastava com a intensidade faminta em seus olhos. Ela fechou os olhos, perdendo-se na sensação de ser tocada por aquelas mãos que comandavam impérios, que assinavam destinos que agora tremiam ligeiramente contra sua pele, como se ela fosse feita de cristal. Era seu primeiro toque masculino real, e cada terminação nervosa de seu corpo despertou simultaneamente, criando uma sinfonia de sensações que ela jamais havia experimentado. Helena. Gabriel murmurou seu nome como uma oração ou uma maldição. Inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para recuar, para fugir, para manter a distância segura que separava seus mundos. Mas ela não recuou. Em vez disso, entreabriu os lábios numa antecipação que a surpreendeu com sua ousadia. Quando os lábios dele finalmente tocaram os seus, foi como se algo explodisse dentro dela.
O beijo começou tentativo, exploratório, mas rapidamente se aprofundou numa fome mútua que os deixou ofegantes. Gabriel forçou-se a se afastar antes que perdesse completamente o controle. Olhou para Helena, vendo seus lábios inchados, os olhos vidrados de desejo, o peito subindo e descendo numa respiração irregular. Ela era ainda mais bela assim, desperta para a própria sensualidade, e isso o enlouquecia. Mas também o aterrorizava. Havia algo em Helena que despertava nele não apenas o desejo, mas uma necessidade de posse, de proteção, de controle que ia além do físico. Você precisa ir, ele disse, lutando contra cada instinto que gritava para mantê-la ali, para explorá-la completamente. Agora, antes que eu faça algo que não posso desfazer. Helena o olhou com uma mistura de decepção e compreensão. Sabia que ele tinha razão. Estavam brincando com fogo, dois mundos que nunca deveriam se tocar. Mas enquanto caminhava para a porta, sentiu-se transformada. Não era mais a órfã invisível que havia entrado naquele escritório. Era uma mulher que havia provado do desejo e queria mais. Gabriel passou o resto da madrugada caminhando pelo escritório como um animal enjaulado, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse o gosto dos lábios de Helena, o som de sua respiração entrecortada, a maneira como ela havia se entregado àquele beijo com uma paixão que desmentira completamente sua aparente inocência. Sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas não conseguia se arrepender. Nos dias seguintes, Gabriel tentou manter distância. Evitou trabalhar tarde, forçou-se a voltar para casa em horários normais, tentou retomar sua rotina de sempre. Mas Helena havia se tornado uma obsessão. Pensava nela durante as reuniões mais importantes, via seu rosto refletido nas telas do computador, sonhava com ela todas as noites. Era como se ela tivesse despertado uma parte dele que havia mantido cuidadosamente adormecida, a parte que ainda era capaz de sentir, de desejar algo além de poder e dinheiro. A necessidade de vê-la novamente se tornou insuportável. Gabriel começou a investigar discretamente a vida de Helena, usando os recursos de sua empresa de segurança particular. Descobriu onde ela morava, uma pensão modesta na Liberdade, dividindo um quarto minúsculo com outra mulher. Soube sobre sua rotina. Acordava às 6 da tarde, tomava ônibus lotados para chegar ao trabalho, passava os fins de semana na biblioteca municipal lendo livros que não podia comprar. Descobriu sobre sua educação no orfanato, sobre a ausência completa de família, sobre a vida de privações que ela levava. A informação mais perturbadora foi descobrir que Helena mantinha um diário. Gabriel conseguiu acesso a ele através de métodos que preferia não examinar muito de perto, subornando a colega de quarto dela para fotografar algumas páginas quando Helena não estava. O que leu o deixou simultaneamente excitado e perturbado. Helena havia documentado meticulosamente suas fantasias sexuais, sonhos eróticos com homens poderosos que a dominavam, que a possuíam completamente. Havia desenhos discretos, descrições detalhadas de cenários que ela imaginava, confissões de uma sexualidade reprimida, mas ardente. Mais chocante ainda foi descobrir que nas últimas semanas suas fantasias haviam ganhado um rosto específico, o dele. Helena havia escrito sobre sonhos onde Gabriel a tocava, onde ele a levava além dos limites da paixão que ela conhecia apenas na teoria. Havia trechos onde ela confessava pensar nele durante as noites solitárias, onde admitia tocar-se, imaginando as mãos dele em seu corpo. Era uma janela para uma alma que ele jamais havia imaginado existir sob a superfície tímida que ela apresentava ao mundo. Gabriel sabia que estava invadindo a privacidade dela de maneira imperdoável, mas não conseguia parar. Helena havia se tornado uma necessidade, um vício mais poderoso que qualquer droga. Ele precisava conhecê-la completamente, possuí-la em todos os aspectos. A ideia de que outros homens pudessem descobrir o fogo que ardia dentro dela o deixava furioso, com um ciúme possessivo que nunca havia experimentado. Foi então que decidiu agir. Usando sua influência, Gabriel conseguiu que Helena fosse transferida para um turno especial, limpeza executiva noturna, trabalhando exclusivamente no andar onde ficava seu escritório. Ela seria a única funcionária da limpeza naquele andar, trabalhando sozinha sem supervisão.
seria dele completamente durante as longas horas da madrugada. Quando Helena recebeu a notificação da transferência, acompanhada de um aumento significativo no salário, soube imediatamente que Gabriel estava por trás daquilo. A percepção a excitou e a assustou em igual medida. Ele estava mostrando que podia controlar sua vida, manipular sua realidade, e isso deveria tê-la indignado. Em vez disso, despertou nela uma submissão erótica que ela mal compreendia. A ideia de estar completamente à mercê dele, de ser desejada a ponto de ele reestruturar o mundo ao redor deles para tê-la perto, fez algo derreter dentro de seu ventre. Na primeira noite da nova função, Helena chegou ao andar executivo com o coração disparado. Gabriel a esperava em seu escritório, mas desta vez não havia pretexto de trabalho ou coincidência. Ele estava claramente ali por ela, e ambos sabiam disso. "Você sabe por que fiz isso?" ele disse quando ela entrou. Não era uma pergunta. "Sim", Helena respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "E você sabe que eu vim mesmo assim." Gabriel sorriu. Um sorriso perigoso carregado de promessas sombrias. "Então você entende as regras do jogo que estamos jogando." "Que regras?" Helena perguntou, embora soubesse que se arrependeria da pergunta. "Aqui, sozinhos, você é minha", Gabriel disse, caminhando lentamente na direção dela. "Completamente minha." As palavras de Gabriel ecoaram no escritório como uma sentença, carregadas de uma autoridade que fez Helena tremer dos pés à cabeça. Ela deveria ter se sentido indignada. Deveria ter protestado contra aquela arrogância possessiva. Em vez disso, sentiu uma onda de calor se espalhar pelo corpo, uma submissão que vinha de algum lugar profundo e primitivo de sua alma. Durante anos, havia fantasiado exatamente com aquilo, ser desejada com tanta intensidade que um homem poderoso reestruturasse o mundo apenas para tê-la perto. "Aí se eu não quiser ser sua?" ela desafiou, mas sua voz saiu trêmula, desmentindo a provocação. Gabriel sorriu, um sorriso sombrio que revelava que ele conhecia cada segredo que ela guardava. "Nós dois sabemos que você quer", ele disse, parando bem à sua frente. "Li seu diário, Helena. Conheço cada fantasia sua, cada sonho erótico, cada vez que você pensou em mim enquanto se tocava sozinha na cama." A revelação a atingiu como um tapa. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto, substituído por uma vergonha ardente que a fez querer desaparecer. Ao mesmo tempo, a ideia de que ele havia lido suas confissões mais íntimas, que conhecia os pensamentos que ela julgava seguros na privacidade de seu diário, despertou nela uma excitação perturbadora. Era uma violação imperdoável, mas também era a prova de que ela o obcecava tanto quanto ele a obcecava. "Você não tinha direito", ela sussurrou, mas não soou como uma acusação. Soava como uma rendição. "Eu tenho direito a tudo o que quero", Gabriel respondeu deslizando um dedo pela linha de sua mandíbula. "E eu te quero de uma forma que não deveria ser legal." Helena fechou os olhos sob o toque dele, perdendo-se na sensação de ser desejada com tanta intensidade. Quando os abriu novamente, viu que Gabriel a observava com uma fome que ia além do físico. Havia algo mais escuro em seus olhos, uma necessidade de possuí-la não apenas corporalmente, mas completamente, de marcar cada pedaço de sua alma como território seu. "Você sabe o que eu fiz para te ter aqui?" Ele continuou, sua voz baixa e hipnótica. "Reorganizei toda a estrutura da empresa. Paguei para que investigassem sua vida. Subornou pessoas para conseguir acesso aos seus pensamentos mais íntimos. Você deveria estar correndo, Helena. Deveria estar com medo de mim." "Estou com medo", ela admitiu, mas não se afastou. "Mas não do jeito que você pensa." "Do que então?" "Tenho medo de que você pare", Helena confessou, surpreendendo a si mesma com a honestidade brutal. "Tenho medo de que isso seja apenas um jogo para você, e que quando se cansar eu volte a ser invisível." A confissão atingiu Gabriel como um soco no estômago. Havia esperado resistência, talvez indignação moral, mas não aquela entrega total, aquela vulnerabilidade crua. Helena estava se oferecendo completamente, admitindo que preferia ser possuída por ele a voltar à invisibilidade de sua vida anterior. Era, ao mesmo tempo, o presente mais precioso que já havia recebido,
e a responsabilidade mais aterrorizante que já havia assumido. Olhe para mim, Gabriel ordenou, segurando o rosto dela entre as mãos. Isso não é um jogo. O que sinto por você vai além de qualquer coisa que já experimentei. Você me assombra, Helena. Desde aquela primeira noite, quando te vi parada na porta, não consigo pensar em mais nada. Ele a beijou então, mas desta vez não houve hesitação ou delicadeza. Foi um beijo faminto, desesperado, carregado de semanas de desejo reprimido. Helena respondeu com uma paixão que a surpreendeu, agarrando-se a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que desabava ao redor deles. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu quero te mostrar uma coisa, Gabriel disse, pegando a mão dela. Guiou-a até sua mesa, onde abriu uma gaveta trancada e retirou uma pasta. Isso é tudo o que consegui descobrir sobre você. Cada detalhe de sua vida, cada documento, cada fotografia. Helena folheou a pasta com crescente espanto. Ali estava sua certidão de nascimento, registros do orfanato, fotografias suas que ela nem sabia que existiam, relatórios detalhados sobre sua rotina diária. Era perturbador ver sua vida inteira reduzida a documentos, mas também era prova da obsessão dele por ela. Por que está me mostrando isso? Ela perguntou. Porque eu quero que você saiba até onde eu iria para te ter, Gabriel respondeu. E porque há algo mais que você precisa saber. Ele retirou uma última pasta da gaveta, esta ainda mais volumosa que a primeira. Quando comecei a investigar você, descobri algo sobre o orfanato onde você cresceu, Orfanato Sagrado Coração de Jesus, em Ribeirão Preto. Helena assentiu sem entender aonde ele queria chegar. Eu também cresci num orfanato, Gabriel continuou, sua voz adquirindo um tom mais sombrio. Diferente do seu, mas igualmente traumático. Quando minha mãe morreu, quando comecei a sentir essa necessidade obsessiva de te proteger, de te possuir, comecei a investigar essas instituições. Descobri coisas terríveis, Helena. Abusos, negligência, crianças que desapareciam sem explicação. Helena sentiu um frio na espinha. Lembrava-se de sussurros entre as crianças mais velhas, de irmãs que apareciam e desapareciam sem explicação, de uma atmosfera de medo que pairava sobre o lugar, disfarçada de disciplina religiosa. Eu comprei o orfanato, Gabriel disse simplesmente. Comprei e fechei. Mandei investigar cada pessoa que trabalhou lá nos últimos 30 anos. Alguns estão na prisão agora. Outros desapareceram. A revelação deixou Helena sem palavras. Gabriel havia descoberto seu passado, investigado seus traumas e tomado medidas para garantir que outros não passassem pelo que ela passou. Era proteção e vingança, cuidado e controle, tudo misturado de uma forma que ela não sabia como interpretar. Você fez isso por mim? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Fiz isso por nós, Gabriel corrigiu, porque não posso te amar completamente sabendo que existe um lugar no mundo onde você sofreu e ninguém pagou por isso. A palavra amar ficou suspensa no ar entre eles, pesada de significado. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava essa palavra, e sua força o surpreendeu. Gabriel pareceu perceber o peso do que havia dito, mas não recuou. Sim, ele disse, como se respondesse a uma pergunta que ela não havia feito. Eu te amo, Helena. De uma forma obsessiva, possessiva, provavelmente doentia. Mas te amo de um jeito que nunca amei ninguém. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ninguém jamais havia lutado por ela. Havia se importado o suficiente para vingar suas dores passadas, para protegê-la dos fantasmas que a assombravam. Era amor, sim, mas um amor sombrio, perigoso, que vinha com um preço que ela ainda não havia calculado completamente. As lágrimas de Helena caíam silenciosas, mas não eram lágrimas de tristeza. Era a primeira vez que alguém havia se importado o suficiente para conhecer completamente sua dor, para fazer algo a respeito. Gabriel interpretou mal seu silêncio e deu um passo para trás, como se subitamente tivesse percebido a magnitude de suas confissões, o quanto havia revelado de sua natureza obsessiva e controladora. Eu te assustei, ele disse, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração rara de nervosismo. Você está vendo agora do que eu sou capaz. Deveria sair, Helena. Deveria correr o mais longe possível de mim. Em vez disso, ela se aproximou dele, levantou as mãos.
e tocou seu rosto com a mesma delicadeza com que ele havia tocado o dela, sentindo a textura da barba por fazer, a tensão dos músculos de sua mandíbula. Gabriel fechou os olhos sob o toque, como se estivesse se entregando a uma tortura doce. Ninguém nunca lutou por mim antes, Helena sussurrou. Ninguém nunca se importou o suficiente para conhecer minha dor. Você me vê, Gabriel, de verdade, mesmo as partes de mim que eu escondo de mim mesma. Você não entende, Gabriel murmurou, abrindo os olhos para olhá-la. O que sinto por você não é normal. É doentio. Eu quero te possuir completamente. Quero que você seja minha de uma forma que vai além do que é saudável ou certo. E se eu quiser isso também? Helena perguntou, surpreendendo a ambos com a ousadia. E se eu passar a vida inteira esperando por alguém que me quisesse exatamente assim? Gabriel a estudou por um longo momento, procurando sinais de medo, de hesitação, de qualquer coisa que pudesse indicar que ela não compreendia completamente o que estava oferecendo. Mas o que viu nos olhos dela foi uma aceitação total, uma entrega que ia além do físico. Helena estava se oferecendo por inteiro, consciente do preço, consciente dos perigos, mas disposta a pagar qualquer coisa para ser amada daquela forma intensa e total. Ele a pegou no colo então, carregando-a até o sofá de couro de seu escritório. Helena sentiu-se pequena e frágil em seus braços, mas não vulnerável, protegida. Gabriel a deitou com cuidado, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo, e se ajoelhou ao lado do sofá, estudando cada detalhe de seu rosto. Se fizermos isso, ele disse, sua voz rouca de desejo, não haverá volta. Você será minha, Helena. Completamente. Eu não vou conseguir te deixar ir embora depois. Eu não quero que me deixe ir, ela respondeu, puxando-o para baixo até que os lábios dele quase tocassem os seus. Eu pertenço a você desde aquela primeira noite, quando você chorou no chão, e eu deveria ter ido embora, mas não consegui. O que aconteceu a seguir foi ao mesmo tempo selvagem e terno, faminto e reverente. Gabriel explorou cada centímetro de seu corpo como se estivesse memorizando um mapa sagrado. E Helena descobriu sensações que superavam todas as suas fantasias mais ardentes. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que deixou ambos sem fôlego, uma conexão que ia muito além do físico. Era a fusão de duas almas que haviam passado a vida inteira se sentindo incompletas, finalmente encontrando sua outra metade. Depois, enquanto Helena descansava em seus braços, Gabriel traçava desenhos invisíveis em sua pele nua, ainda mal acreditando que ela estava ali, que era dele. Mas mesmo no meio da felicidade mais intensa que já havia experimentado, uma sombra pairava sobre ele. Havia algo mais que Helena precisava saber, algo que poderia destruir tudo o que haviam construído. Helena, ele disse, sua voz tensa, há algo mais sobre sua investigação, algo que descobri sobre sua mãe biológica. Helena se tensionou em seus braços. Sua mãe era um assunto que ela evitava pensar, uma fonte de dor que havia aprendido a manter enterrada. Sabia apenas que havia morrido no parto, que não havia família para reclamá-la, que era verdadeiramente órfã no mundo. Ela teve um relacionamento antes de morrer, Gabriel continuou, cada palavra custando um esforço visível. Um relacionamento com um homem rico, mais velho, que a abandonou quando descobriu que ela estava grávida. Helena sentou-se no sofá, puxando um cobertor para se cobrir, pressentindo que o que viria a seguir mudaria tudo. Gabriel, o que você está tentando me dizer? O nome dele era Gabriel, ele disse, evitando seu olhar. Gabriel Silva, não Velarde, mas Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela, a possibilidade terrível que Gabriel estava sugerindo se cristalizando em sua mente. Se fosse verdade, se Gabriel fosse seu pai biológico, então o que haviam acabado de fazer era uma abominação. O amor que sentiam um pelo outro se transformaria num pecado imperdoável. Você está dizendo que pode ser meu pai? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sei, Gabriel admitiu, finalmente olhando para ela. As datas coincidem. A idade coincide, e há outras coincidências que me perturbam. Minha obsessão por você desde o primeiro momento, a necessidade de te proteger que vai além do racional,
a sensação de que te conheço há mais tempo do que é possível. Helena se afastou dele, cobrindo o rosto com as mãos. A possibilidade era devastadora demais para processar. Se fosse verdade, então ela havia se entregado ao próprio pai. Havia descoberto o amor nos braços do homem que deveria representar proteção paternal, não paixão erótica. Eu preciso saber, ela disse, levantando-se do sofá com pernas trêmulas. Preciso ter certeza. Helena, espere. Gabriel tentou segurá-la, mas ela se afastou de seu toque como se ele queimasse. Não me toque, ela disse, vestindo a roupa rapidamente. Não até sabermos a verdade. Se você for meu pai, se o que fizemos for o que estou pensando, mesmo que eu seja. Gabriel interrompeu, levantando-se também. Isso não muda o que sinto. Não muda o fato de que te amo. A declaração a chocou ainda mais que a revelação anterior. Como você pode dizer isso? Como pode falar de amor se existe a possibilidade de sermos pai e filha? Porque o que sinto por você transcende qualquer categoria moral que o mundo possa impor, Gabriel respondeu, vestindo as calças. Se formos relacionados por sangue, foi o destino que nos colocou um no caminho do outro. Se não formos, ainda melhor. Mas de qualquer forma, você é minha, Helena, e eu sou seu. Helena o olhou com horror e fascínio misturados. Mesmo diante da possibilidade de estarem cometendo incesto, Gabriel não recuava, não demonstrava arrependimento. Sua obsessão por ela era tão total que transcendia até mesmo tabus fundamentais da sociedade. Era ao mesmo tempo aterrorizante e, de uma forma perturbada, romântico. Eu preciso ir, ela disse caminhando na direção da porta. Preciso pensar, preciso descobrir a verdade. Helena, Gabriel a chamou quando ela chegou à porta. Não importa o que descubramos, não vou te deixar ir. Encontrarei uma forma de ficarmos juntos. Ela o olhou por um último momento, vendo a determinação sombria em seus olhos, e soube que ele falava sério. Gabriel lutaria contra o mundo inteiro, contra as leis da natureza e da moralidade, para mantê-la ao seu lado. Era uma promessa e uma ameaça, envolvidas numa declaração de amor tão intensa que desafiava tudo o que ela pensava saber sobre certo e errado. Helena saiu do prédio como uma sonâmbula, as pernas trêmulas sustentando-a mal, enquanto caminhava pelas ruas desertas de São Paulo na madrugada. A cidade parecia diferente, como se ela a visse através de um filtro distorcido. As luzes dos postes criavam sombras ameaçadoras, o barulho distante do trânsito soava como um lamento, e cada reflexo nas vitrines dos prédios parecia mostrar-lhe o rosto de Gabriel, perseguindo-a mesmo quando tentava fugir de seus pensamentos. Chegou à pensão onde morava sem sequer se lembrar do trajeto. Sua colega de quarto, Mariana, estava dormindo. E Helena agradeceu silenciosamente por não ter que enfrentar perguntas sobre onde havia passado a noite, sobre por que chegava com essa expressão devastada no rosto. Sentou-se na pequena cama que ocupava havia 2 anos e tentou processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A intensidade do que havia vivido com Gabriel ainda pulsava em cada fibra de seu corpo. Cada toque, cada beijo, cada momento de entrega total estava gravado em sua memória com uma clareza dolorosa. Pela primeira vez na vida, havia experimentado o que era ser desejada completamente. Amada, com uma intensidade que desafiava a razão. Mas agora, a possibilidade de que aquele amor fosse construído sobre uma base de horror a deixava nauseada. Durante os dias que se seguiram, Helena não voltou ao trabalho. Telefonou dizendo que estava doente, mas, na verdade, estava paralisada pela incerteza. Passou horas na biblioteca municipal, pesquisando obsessivamente sobre sua própria origem, procurando qualquer pista que pudesse confirmar ou descartar a terrível possibilidade que Gabriel havia levantado. Encontrou certidões de nascimento, registros do hospital, documentos do orfanato, mas nada que esclarecesse definitivamente a identidade de seu pai biológico. Gabriel, por sua vez, enlouquecia com sua ausência. Nos primeiros dias, respeitou seu espaço acreditando que ela precisava de tempo para processar a revelação. Mas quando Helena não apareceu para trabalhar, quando não respondeu às mensagens que ele deixava em sua pensão, quando se tornou claro que ela estava evitando qualquer contato, a obsessão dele se transformou em desespero. Ele contratou os melhores investigadores particulares do país, laboratórios especializados em testes de DNA,
genealogistas que rastrearam árvores familiares inteiras. Gabriel precisava da verdade tanto quanto Helena, mas por razões diferentes. Ele não se importava se fossem pai e filha. Esse tabu moral não tinha poder sobre a força do que sentia por ela, mas sabia que Helena se importava, e que sem essa resposta, ele jamais a teria de volta. Enquanto isso, Helena havia tomado uma decisão desesperada. Voltou a Ribeirão Preto, a cidade onde havia crescido, determinada a encontrar respostas no lugar onde tudo havia começado. O orfanato Sagrado Coração de Jesus estava fechado, como Gabriel havia dito. Mas o prédio ainda estava de pé, abandonado e coberto de vegetação selvagem. Helena conseguiu entrar através de uma janela quebrada nos fundos e caminhou pelos corredores sombrios onde havia passado os primeiros anos de vida. A capela, onde as crianças eram obrigadas a rezar 3 vezes por dia, estava em ruínas. Os bancos de madeira apodreciam sob goteiras, e os vitrais coloridos estavam quebrados, criando padrões caleidoscópicos de luz no chão empoeirado. Foi ali, ajoelhada no mesmo lugar, onde havia rezado 1000 vezes pedindo por uma família, que Helena encontrou algo que mudaria tudo. Escondida atrás do altar, numa caixa de metal enferrujada que provavelmente havia sido esquecida durante décadas, estavam cartas. Cartas escritas por sua mãe, Maria Santos, documentando um relacionamento tumultuado com um homem que ela se referia apenas como G. Helena leu cada palavra com o coração disparado, reconstruindo através daquelas páginas amareladas a história de amor que havia resultado em seu nascimento. Maria era jovem, apenas 17 anos, quando conheceu G num baile de formatura em São Paulo. Ele era mais velho, rico, poderoso, e ela havia se apaixonado perdidamente por aquele homem que representava tudo o que sua vida simples no interior não oferecia. O romance havia durado meses, intenso e secreto, até que Maria descobriu estar grávida. Quando contou a G, ele desapareceu de sua vida como se nunca tivesse existido, deixando-a sozinha para enfrentar a gravidez e a rejeição da família conservadora. Mas nas últimas cartas, as escritas pouco antes do parto, Maria havia finalmente revelado o nome completo de seu amante, Gabriel Silva Santos, não Gabriel Velarde. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela quando leu aquele nome. Não era o mesmo Gabriel. Não eram pai e filha. O horror que havia consumido seus pensamentos nas últimas semanas se dissolvia como fumaça, substituído por um alívio tão intenso que a fez desabar em lágrimas. Mas havia mais. Na última carta, Maria revelava que havia descoberto quem Gabriel Silva Santos realmente era. Um jovem de família rica que usava nome falso para esconder aventuras amorosas de seus pais conservadores. Seu verdadeiro nome era Roberto Velarde Silva, irmão mais novo do pai de Gabriel Velarde. Isso fazia de Gabriel seu tio, não seu pai, mas ainda significava que eram aparentados pelo sangue. Helena segurou as cartas contra o peito, tentando processar essa nova revelação. Não eram pai e filha, mas tio e sobrinha. Era menos chocante que a possibilidade anterior, mas ainda significava que eram parentes de sangue. Ainda significava que o amor deles carregava uma marca de proibição que a sociedade jamais aceitaria. Quando finalmente voltou a São Paulo 3 dias depois, Helena sabia o que precisava fazer. Não podia mais fugir de Gabriel, não podia mais evitar a conversa que definiria o futuro deles. Ele merecia saber a verdade, mesmo que essa verdade não resolvesse completamente o dilema moral que os cercava. Gabriel a esperava em seu escritório e Helena ficou chocada com a transformação. Ele havia emagrecido, as olheiras profundas denunciavam noites sem sono, e havia uma tensão em sua postura que ela nunca havia visto antes. Quando a viu entrar, Gabriel se levantou lentamente, como se não acreditasse que ela estava realmente ali. Descobri a verdade, Helena disse sem preâmbulos, retirando as cartas de sua bolsa. Sobre minha mãe, sobre meu pai, sobre nós. Gabriel não disse nada, apenas esperou, preparando-se para qualquer revelação que pudesse destruir, definitivamente, qualquer chance de futuro juntos. Você não é meu pai, Helena continuou, vendo o alívio instantâneo nos olhos dele. Mas também não somos estranhos. Meu pai era Roberto Velarde Silva, seu tio. O silêncio que se seguiu foi denso,
carregado de implicações. Gabriel processou a informação lentamente, compreendendo que, embora não fossem pai e filha, ainda eram tio e sobrinha, ainda carregavam sangue comum nas veias. Era menos traumático que a possibilidade anterior, mas ainda significava que seu amor era proibido pelas convenções sociais. "Isso muda alguma coisa para você?" Gabriel perguntou finalmente, sua voz tensa. Helena olhou nos olhos dele e viu a mesma fome, a mesma obsessão, o mesmo amor desesperado que havia estado lá desde o primeiro dia. A revelação não havia mudado nada do que ele sentia por ela. E percebeu com surpresa, também não havia mudado o que ela sentia por ele. "Deveria mudar", ela admitiu, "mas não muda. Eu ainda te amo, Gabriel. Ainda te pertence, independente do sangue que compartilhamos." Gabriel caminhou na direção dela lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer novamente. "Então, somos dois perdidos", ele murmurou, tocando seu rosto com dedos trêmulos. "Dois perdidos que se encontraram no escuro e se recusam a se soltar, mesmo sabendo que o mundo inteiro vai nos condenar. Que o mundo nos condene, então", Helena sussurrou, inclinando-se para o toque dele. "Prefiro ser condenada ao seu lado do que salva sozinha." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Havia uma urgência desesperada, como se ambos soubessem que estavam selando um pacto perigoso, escolhendo conscientemente um caminho que os colocaria contra o mundo inteiro. Gabriel a puxou para si com uma força que beirava o desespero, como se tentasse fundir seus corpos numa única entidade que não pudesse ser separada por convenções sociais ou julgamentos morais. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha definitiva. Não eram mais dois estranhos que se haviam encontrado por acaso. Eram cúmplices numa transgressão que os uniria para sempre. Dois proscritos que haviam escolhido o amor proibido em detrimento da aceitação social. "Vamos embora daqui", Gabriel disse subitamente, surpreendendo Helena com a determinação em sua voz. "Vamos para algum lugar onde ninguém nos conhece, onde podemos ser apenas Gabriel e Helena. Duas pessoas que se amam, não tio e sobrinha, não patrão e funcionária, apenas nós." A proposta era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Helena sabia que Gabriel tinha recursos para fazê-los desaparecer, para construir uma nova vida em qualquer lugar do mundo onde sua história familiar não os alcançasse. Mas também sabia que significaria abandonar tudo, sua identidade, sua história, sua terra natal. Seria um exílio voluntário em nome do amor. "E se alguém descobrir?" ela perguntou, não por medo do escândalo, mas por medo de que Gabriel se cansasse da vida de fugitivos que teriam que levar. "Ninguém vai descobrir", Gabriel respondeu com a confiança de quem sempre conseguiu controlar sua realidade. "Eu construí um império manipulando informações, controlando narrativas. Posso facilmente criar uma nova história para nós dois." Durante as semanas que se seguiram, Gabriel pôs em movimento um plano meticuloso. Usando sua vasta rede de contatos e recursos ilimitados, começou a construir identidades alternativas para ambos. Helena Santos se tornaria Helena Silva, uma tradutora independente do Rio de Janeiro. Gabriel Velarde se transformaria em Gustavo Mendes, um consultor financeiro aposentado. Eles teriam histórias completas, documentos impecáveis, passados fabricados, que resistiriam a qualquer investigação superficial. A nova vida seria em Florianópolis, uma cidade grande o suficiente para oferecer anonimato, mas pequena o suficiente para permitir que começassem de novo sem as pressões metropolitanas de São Paulo. Gabriel havia comprado uma casa à beira-mar, num condomínio fechado onde a privacidade era garantida. Seria um refúgio, onde poderiam viver seu amor sem precisar esconder ou justificar. Helena, inicialmente relutante em abandonar completamente sua identidade, gradualmente se deixou seduzir pela perspectiva de uma vida onde não precisaria se esconder. Por toda sua existência, havia sido invisível, no orfanato, na pensão, no trabalho. A ideia de ser vista, desejada e amada abertamente por Gabriel, mesmo que sob nomes falsos, era irresistível. Mas nem tudo correria como planejado. Uma semana antes da mudança programada,
Helena recebeu uma visita inesperada em sua pensão. Mariana, sua colega de quarto, trouxe notícias perturbadoras. Um homem havia estado fazendo perguntas sobre Helena no bairro, mostrando fotografias, oferecendo dinheiro por informações sobre sua rotina e relacionamentos. Ele disse que era jornalista, Mariana contou, claramente nervosa. Mas não parecia jornalista. Parecia-te perigoso. Dizia que estava investigando uma história sobre você e um empresário rico. Helena, o que está acontecendo? O sangue de Helena gelou. Alguém havia descoberto seu relacionamento com Gabriel. Alguém estava investigando, coletando evidências, provavelmente preparando um escândalo que destruiria ambos. Ela pensou imediatamente em Roberto Silva Santos, o tio de Gabriel que era seu pai biológico. Se ele ainda estivesse vivo, se tivesse descoberto sobre a existência dela e sua ligação com Gabriel. Naquela noite, quando contou a Gabriel sobre o investigador, ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando as implicações. Finalmente, fez algumas ligações para sua equipe de segurança particular. O que descobriu confirmou seus piores temores. É Roberto, ele disse, desligando o telefone. Meu tio não morreu como todo mundo pensava. Ele estava escondido na Europa há anos, fugindo de escândalos financeiros. Quando soube sobre minha obsessão por uma funcionária da limpeza, começou a investigar. Descobriu quem você realmente é. O que ele quer? Helena perguntou, embora pressentisse que não gostaria da resposta. Chantagem. Gabriel respondeu, sua voz carregada de uma raiva fria. Roberto sempre foi um parasita. Agora está falido, desesperado, e viu em nós uma oportunidade de extorsão. Ameaça expor nosso relacionamento, revelar nossa conexão familiar, destruir minha reputação e a sua, a menos que eu transfira para ele uma quantia obscena de dinheiro. Helena sentiu náusea. Não pelo dinheiro. Sabia que Gabriel podia pagar qualquer quantia, mas pela realização de que nunca estariam verdadeiramente livres. Sempre haveria alguém que descobriria seu segredo. Sempre haveria uma nova ameaça pairando sobre suas cabeças. Pague, ela disse simplesmente. Dê o que ele quer e acabemos com isso. Não, Gabriel respondeu com uma determinação que a assustou. Não vou viver o resto da vida sendo chantageado por aquele verme. E não vou permitir que ele transforme nosso amor em algo sujo, em algo vergonhoso. Então, o que vamos fazer? Gabriel a olhou com aquela expressão sombria que ela havia aprendido a reconhecer. Era o olhar que ele tinha quando tomava as decisões mais perigosas, quando estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger o que amava. Vamos eliminar o problema, ele disse simplesmente. Helena sentiu um frio na espinha. Gabriel, o que você está querendo dizer? Roberto é um criminoso foragido vivendo sob identidade falsa na Europa. Seria muito fácil para ele sofrer um acidente. Muito fácil para ele simplesmente desaparecer. A sugestão a chocou profundamente. Gabriel estava propondo assassinar o próprio tio para proteger o relacionamento deles. Era uma demonstração extrema de sua obsessão, de até onde ele estava disposto a ir para mantê-la ao seu lado. Era aterrorizante e, de uma forma perturbada, comovente. Você mataria por mim? Ela perguntou, quase sussurrando. Eu mataria qualquer um por você. Gabriel respondeu sem hesitar. Faria qualquer coisa para proteger o que temos. Você é mais importante para mim que minha própria alma, Helena. Se preciso me tornar um assassino para te manter segura, para manter nosso amor seguro, então é isso que vou fazer. Helena o olhou por um longo momento, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Ele não estava blefando, não estava tentando impressioná-la com bravatas vazias. Gabriel realmente estava disposto a cometer assassinato para protegê-la. Era o amor mais intenso e mais perigoso que ela podia imaginar. Não, ela disse finalmente. Não vou permitir que você se torne um assassino por minha causa. Tem que haver outra maneira. Não há, Gabriel insistiu. Roberto não vai parar. Homens como ele nunca param. Mesmo que paguemos dessa vez, ele voltará pedindo mais e mais até nos destruir completamente. Helena fechou os olhos, tentando pensar numa alternativa que não envolvesse morte ou destruição. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Então vamos dar a ele o que ele realmente quer, ela disse. Não dinheiro, escândalo. Vamos tornar nossa história pública,
nos nossos termos antes que ele possa fazer isso. Gabriel a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Helena, se fizermos isso, seremos destroçados pela mídia, pela sociedade. Nunca mais teremos paz. Mas estaremos juntos, ela respondeu, e ninguém mais poderá nos chantagear com um segredo que já não é mais segredo. Era uma estratégia desesperada, mas talvez fosse a única maneira de escapar do ciclo de chantagem sem que Gabriel precisasse sujar as mãos com sangue. A proposta de Helena deixou Gabriel em silêncio por vários minutos. Ele caminhava pelo escritório como um predador enjaulado, processando as implicações de tornar público um relacionamento que havia mantido nas sombras justamente para protegê-los do julgamento social. Mas, gradualmente, começou a ver a genialidade desesperada da estratégia dela. Se eles controlassem a narrativa, se contassem sua própria história antes que Roberto pudesse distorcê-la, talvez pudessem sobreviver ao escândalo. Seria um suicídio social, Gabriel murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Minha empresa, minha reputação, tudo pelo que trabalhei durante décadas seria destruído. E o que vale mais? Helena perguntou, aproximando-se dele. Seu império ou nossa chance de ficarmos juntos sem precisar nos esconder? Gabriel parou de caminhar e a olhou. Nos olhos de Helena, viu a mesma determinação que ele reconhecia em si mesmo quando tomava as decisões mais arriscadas nos negócios. Ela estava disposta a enfrentar a tempestade social que se seguiria, disposta a ser julgada e condenada publicamente, desde que pudessem estar juntos. Se fizermos isso, ele disse lentamente, não haverá como voltar atrás. Seremos marcados para sempre. Você se tornará conhecida como a mulher que se envolveu com o próprio tio. Eu serei o empresário que transgrediu tabus familiares. Nunca mais teremos uma vida normal. Você acha que nossa vida já é normal? Helena riu amargamente. Vivemos nas sombras, nos encontramos em segredo, escondemos o que sentimos do mundo inteiro. Isso não é vida, Gabriel. É existência. A observação o atingiu como um soco. Helena tinha razão. Eles haviam se tornado prisioneiros de seu próprio amor, escravos de um segredo que os impedia de viver plenamente. Talvez fosse hora de quebrar as correntes, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Como você quer fazer isso? Gabriel perguntou, sua voz indicando que estava considerando seriamente a proposta. Uma entrevista, Helena respondeu. Claramente já havia pensado em todos os detalhes. Para um programa de televisão respeitável ou uma revista séria. Contamos nossa história completa desde o começo. Como nos conhecemos, como nos apaixonamos, a descoberta sobre nossa conexão familiar. Mostramos que não sabíamos sobre o parentesco quando nos envolvemos, que quando descobrimos, tentamos nos afastar, mas que o amor foi mais forte. Gabriel considerou a ideia. Se bem executada, poderiam enquadrar sua história como uma tragédia romântica. Dois almas gêmeas que descobriram um ao outro contra todas as probabilidades, apenas para descobrir que o destino havia colocado obstáculos aparentemente intransponíveis em seu caminho. O público brasileiro tinha tendência a simpatizar com histórias de amor impossível. Precisaríamos de alguém em quem pudéssemos confiar, ele disse, sua mente já trabalhando nos aspectos práticos. Alguém que nos desse controle editorial, que não transformasse nossa história numa sensação barata. Você conhece pessoas assim? Helena perguntou. Conheço, Gabriel confirmou. Cláudia Marques, da TV Cultura. É jornalista séria, trata assuntos delicados com respeito e me deve alguns favores. Durante os dias seguintes, Gabriel entrou em contato discretamente com Cláudia, explicando a situação sem revelar detalhes comprometedores. A jornalista, inicialmente cética, ficou intrigada com a promessa de uma história que mudaria a percepção pública sobre os limites do amor. Eles marcaram um encontro para discutir os termos da entrevista. Enquanto isso, Helena se preparava psicologicamente para expor sua vida íntima ao julgamento público. Sabia que seria cruel. As redes sociais, os programas sensacionalistas, as revistas de fofoca, todos iriam dissecá-la, julgar suas escolhas, questionar sua moral.
mas também sabia que era a única maneira de quebrar o poder que Roberto tinha sobre eles. A reunião com Cláudia aconteceu num restaurante discreto em Pinheiros. A jornalista, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ouviu a história deles em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Quando Gabriel e Helena terminaram de contar tudo, ela ficou em silêncio por vários minutos. É uma história extraordinária, ela disse finalmente. Problemática, controversa, mas extraordinária. Vocês compreendem que, independente de como eu apresente, haverá julgamento? Haverá pessoas que os considerarão uma abominação. Compreendemos, Helena respondeu. Mas também haverá pessoas que entenderão que o amor não escolhe as circunstâncias em que aparece. Cláudia assentiu. Posso fazer um documentário respeitoso, focando nos aspectos psicológicos e emocionais da situação de vocês. Mas preciso de controle editorial total. Não posso aceitar interferências na narrativa final. Gabriel hesitou. Estar entregando o controle de sua reputação para outra pessoa ia contra todos seus instintos de empresário bem-sucedido. Mas Helena apertou sua mão por baixo da mesa e ele soube que não havia alternativa. Aceito, ele disse. As filmagens foram agendadas para a semana seguinte, numa locação neutra que Cláudia havia escolhido. Mas antes que pudessem prosseguir com o plano, Roberto fez seu movimento. Uma manhã, Gabriel acordou com dezenas de ligações perdidas de sua assessoria de imprensa. Durante a madrugada, um blog sensacionalista havia publicado uma matéria explosiva. Empresário bilionário mantém relacionamento incestuoso com sobrinha órfã. A matéria era cruel e distorcida, pintando Gabriel como um predador que havia usado seu poder para seduzir uma jovem vulnerável. Helena era retratada como uma vítima ingênua ou uma oportunista calculista, dependendo do parágrafo. Roberto havia vendido a história para o pior tipo de mídia possível, garantindo que seria apresentada da forma mais sórdida possível. Em questão de horas, a história se espalhou por todas as redes sociais. O nome de Gabriel se tornou Trending Topic, acompanhado de hashtags como Trags da Predador Bilionário e Escândalo Incesto. Fotografias deles dois foram vasculhadas e publicadas, incluindo imagens de segurança que mostravam Helena entrando e saindo do prédio de Gabriel. Helena, que estava na pensão quando a história explodiu, encontrou uma multidão de repórteres e curiosos na porta do prédio. Conseguiu escapar pelos fundos com a ajuda de Mariana, mas sabia que não teria para onde se esconder por muito tempo. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, programas sensacionalistas, todos querendo sua versão dos fatos. Gabriel, por sua vez, trancou-se em sua cobertura, rejeitando todas as tentativas de contato da imprensa. Sua empresa entrou em modo de crise, com assessores tentando controlar os danos, enquanto o preço das ações despencava na bolsa. Acionistas exigiam explicações, parceiros comerciais cancelavam contratos, e toda sua vida profissional desmoronava em questão de horas. Mas o que mais o atormentava não era a destruição de seu império financeiro, era a preocupação com Helena. As matérias sobre ela eram particularmente cruéis, escavando cada detalhe de sua infância no orfanato, sua vida de pobreza, pintando-a como uma aproveitadora que havia seduzido o tio rico. Gabriel sabia que ela estaria sofrendo imensamente com toda aquela exposição. Quando finalmente conseguiu contatá-la, Helena estava escondida num hotel barato na periferia, registrada sob nome falso. Sua voz estava rouca de tanto chorar, e Gabriel sentiu o coração se despedaçar ao ouvi-la. Eles estão dizendo coisas terríveis sobre mim, ela sussurrou no telefone. Que eu planejei tudo, que só me aproximei de você porque descobri que éramos parentes e quis me aproveitar. Estão entrevistando pessoas do orfanato, inventando histórias sobre meu passado. Helena, escute-me, Gabriel disse, sua voz firme apesar da fúria que sentia. Nada do que esses abutres estão dizendo importa. O que temos é real, é verdadeiro, e ninguém pode tirar isso de nós. Mas e agora? Ela perguntou. Nossa estratégia fracassou. Roberto já contou a história do jeito dele. Como vamos nos recuperar disso? Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso de todas as decisões que os haviam levado até aquele ponto.
Sabia que havia apenas uma coisa a fazer, apenas uma maneira de proteger Helena da tempestade que haviam desencadeado. Vamos desaparecer, ele disse, hoje à noite. Temos identidades prontas, dinheiro em contas offshore, tudo o que precisamos para começar de novo em outro lugar. Vamos sair do país e nunca mais voltar. A proposta de fuga soou como música para os ouvidos de Helena. Depois de dias sendo perseguida por repórteres, tendo sua vida dissecada pela imprensa sensacionalista, a ideia de simplesmente desaparecer e começar de novo em algum lugar distante parecia a única salvação possível. Mas ainda havia uma parte dela que hesitava em abandonar completamente o Brasil, a única terra que conhecia. Para onde iríamos? Ela perguntou, já sabendo que seguiria Gabriel para qualquer lugar do mundo. Portugal, Gabriel respondeu sem hesitar. Tenho propriedades lá, conexões que podem nos ajudar a estabelecer uma nova vida. É longe o suficiente para que nossa história não nos alcance. Mas ainda assim, é um país que fala nossa língua, onde podemos nos adaptar mais facilmente. Naquela mesma noite, Gabriel pôs em movimento um plano de fuga meticulosamente elaborado. Usando contatos no aeroporto e uma empresa de jatos particulares, organizou uma saída discreta do país. Helena seria retirada do hotel por uma equipe de segurança particular e levada diretamente para um hangar privado em Congonhas, onde Gabriel a esperaria com documentos falsos e passagens para Lisboa. Mas enquanto os preparativos eram feitos, algo inesperado aconteceu. Cláudia Marques, a jornalista que havia concordado em fazer o documentário sobre eles, conseguiu rastrear Helena no hotel onde estava escondida. Em vez de tentar forçar uma entrevista ou expor sua localização, ela simplesmente pediu para conversar, sozinha, sem câmeras. Eu vi as matérias, Cláudia disse quando Helena relutantemente concordou em recebê-la no quarto do hotel. Vi como distorceram sua história, como transformaram vocês em caricaturas. Mas eu ainda acredito que existe uma versão verdadeira dessa história que merece ser contada. Helena, exausta pela perseguição constante da mídia, inicialmente resistiu. Não importa mais, disse. As pessoas já decidiram quem somos. Nada que dissermos vai mudar isso. Você está errada, Cláudia insistiu. O Brasil é um país de novelas. Um povo que ama histórias de amor impossível. Se contarmos sua história da maneira certa, se mostrarmos a humanidade por trás do escândalo, podemos mudar a narrativa. A conversa que se seguiu durou horas. Helena, pela primeira vez desde que o escândalo explodiu, pôde contar sua versão dos fatos para alguém que a ouvia sem julgamento. Falou sobre sua infância solitária no orfanato, sobre os anos de invisibilidade, sobre como Gabriel havia sido a primeira pessoa a realmente vê-la. Contou sobre a descoberta da conexão familiar, sobre o dilema moral que enfrentaram, sobre a decisão consciente de escolher o amor apesar dos obstáculos. Cláudia gravou tudo num pequeno gravador digital, capturando não apenas as palavras de Helena, mas a emoção crua em sua voz, a sinceridade que nenhum sensacionalista havia se dado ao trabalho de procurar. Quando a entrevista terminou, ela havia decidido que faria o documentário, mesmo que Helena fugisse do país. Preciso que você pense bem antes de partir, Cláudia disse ao se despedir. Fugir vai confirmar na mente de muitas pessoas que vocês são culpados de algo. Mas se contarem sua história com dignidade, podem transformar esse escândalo numa história de redenção. Helena prometeu considerar, mas sua mente já estava decidida. Não conseguia mais enfrentar o julgamento público. Não conseguia suportar ver Gabriel sendo destroçado pela mídia por sua causa. A fuga parecia a única alternativa para que pudessem ter alguma chance de felicidade. Naquela madrugada, Helena se encontrou com Gabriel no hangar privado. Ele a esperava ao lado de um jato particular, vestido casualmente, sem a arrogância empresarial que sempre o caracterizara. Parecia mais jovem, mais vulnerável, mas também mais determinado do que ela jamais o havia visto. Pronta para começar nossa nova vida? Ele perguntou, tomando-a em seus braços. Mas antes que Helena pudesse responder, luzes potentes iluminaram o hangar. Não eram holofotes da imprensa ou autoridades tentando impedir sua fuga. Era uma equipe de filmagem pequena e discreta, liderada por Cláudia Marques. Por favor, a jornalista gritou, se aproximando deles com as mãos levantadas num gesto de paz.
Me deem 5 minutos, apenas 5 minutos para mostrar algo que mudará tudo. Gabriel instintivamente se colocou entre Cláudia e Helena, pronto para protegê-la de mais uma invasão da mídia. Mas Helena tocou seu braço, curiosa sobre o que a jornalista tinha a mostrar. Cláudia ligou um tablet e mostrou a eles um vídeo. Era um trecho de programa de televisão que havia ido ao ar algumas horas antes. Uma mesa redonda sobre relacionamentos complexos, com psicólogos, sociólogos e especialistas em direito de família. Para a surpresa de Helena e Gabriel, a discussão era compassiva e nuanceada. O que vemos aqui não é um caso de predação ou oportunismo, dizia uma renomada psicóloga. É um exemplo extremo de como o amor pode surgir nas circunstâncias mais improváveis. Essas duas pessoas se conheceram como estranhos, se apaixonaram como iguais e só depois descobriram uma conexão familiar que nenhum dos dois havia escolhido. Outro especialista acrescentava: juridicamente, não houve crime. Moralmente, é uma situação complexa que cada um de nós deve avaliar, segundo os seus próprios valores. Mas humanamente é impossível não reconhecer a sinceridade dos sentimentos envolvidos. A opinião pública está mudando, Cláudia explicou, desligando o tablet. Depois do choque inicial, as pessoas estão começando a ver vocês não como monstros, mas como duas pessoas que enfrentaram uma situação impossível e escolheram o amor. Há comentários nas redes sociais defendendo vocês. Há pessoas pedindo para que os deixem em paz. Helena sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Durante dias, havia acreditado que o mundo inteiro os condenava, que não havia esperança de aceitação ou compreensão. Mas talvez estivesse errada. Talvez houvesse pessoas capazes de ver além do escândalo superficial e reconhecer a humanidade de sua história. O que você está propondo? Gabriel perguntou, claramente cético, mas interessado. Que vocês fiquem. Que enfrentem isso com dignidade, Cláudia respondeu. Deixem-me contar sua história de verdade, não como um escândalo sensacionalista, mas como uma reflexão sobre a natureza complexa do amor humano. Vocês podem se tornar símbolos de coragem, de pessoas que escolheram a autenticidade em vez da hipocrisia social. Gabriel olhou para Helena, procurando em seus olhos a resposta que guiaria o destino deles. Via medo ali, mas também uma centelha da força que havia o atraído desde o primeiro dia. Helena havia enfrentado uma infância difícil, anos de invisibilidade, e agora estava pronta para enfrentar mais um desafio se significasse que poderiam estar juntos sem se esconder. E se não der certo? Helena perguntou. E se continuarmos sendo odiados, julgados, rejeitados? Então pelo menos saberemos que tentamos, Gabriel respondeu, tomando sua decisão. E estaremos juntos não como fugitivos, mas como pessoas que lutaram pelo direito de amar. 6 meses depois, o documentário de Cláudia Marques era exibido numa noite de domingo na TV Cultura. Amor Sem Fronteiras contava a história de Gabriel e Helena com sensibilidade e profundidade, explorando não apenas os fatos, mas as emoções, os dilemas morais e as complexidades psicológicas de sua situação. O programa foi um sucesso de audiência e crítica, gerando debates nacionais sobre os limites do amor e os preconceitos sociais. Gabriel havia perdido boa parte de seu império financeiro, mas descobriu que não se importava tanto quanto esperava. Abriu uma consultoria menor, mais focada em projetos sociais que em lucro máximo. Helena voltou a estudar, cursando psicologia numa universidade particular, determinada a ajudar outras pessoas que enfrentavam situações familiares complexas. Eles se casaram numa cerimônia pequena e privada, com apenas alguns poucos amigos que haviam permanecido leais durante a tempestade midiática. Não foi um final de conto de fadas. Ainda enfrentavam olhares curiosos na rua, comentários maldosos nas redes sociais e a ocasional matéria sensacionalista quando algum veículo precisava de audiência fácil. Mas eram felizes. Haviam escolhido o amor sobre a conveniência social, a autenticidade sobre a aprovação pública. E descobriram que, para duas pessoas que haviam passado a vida inteira se sentindo sozinhas no mundo, ter encontrado uma à outra era milagre suficiente para compensar qualquer julgamento externo. Em noites silenciosas, quando estavam sozinhos em sua nova casa em Campos do Jordão, longe do burburinho de São Paulo, Gabriel e Helena frequentemente se lembravam daquela primeira madrugada no escritório,
quando duas almas perdidas haviam se reconhecido na escuridão. Haviam percorrido um caminho impossível para chegarem ali, enfrentado obstáculos que poderiam ter destruído qualquer relacionamento, mas sobreviveram porque seu amor havia sido forjado nas chamas do sofrimento compartilhado. E quando Helena descobriu que estava grávida, 2 anos após o casamento, ambos souberam que finalmente haviam encontrado não apenas o amor, mas a redenção de todas as dores do passado. Sua filha cresceria numa família onde o amor era mais forte que as convenções, onde a coragem de ser autêntico valia mais que a aprovação da sociedade. O império que Gabriel havia construído desmoronara, mas ele havia encontrado algo muito mais valioso. Uma casa onde era amado não pelo que possuía, mas pelo que era. E Helena, que havia passado a vida inteira sendo invisível, finalmente tinha alguém que a via completamente. Não apenas suas virtudes, mas também suas sombras. E a amava por tudo isso. Era um final imperfeito para uma história impossível, mas era o final deles, conquistado com sangue e suor, e uma determinação férrea de que o amor verdadeiro valeria qualquer sacrifício.